amigos e amigas do nosso Encontro Regional da Juventude Espírita desse ano de 2026. Mais uma vez, dar boas-vindas, boas tardes, boas noites, bom dia para quem nos ouve e nos vê ao vivo, nos diversos momentos. Estamos aqui, eu e o meu amigo Enes Neto, que não é ilusão, já está chegando conosco, para bater um papo alegre, confortável, descontraído com os nossos amigos André e Sabrina, lá de Viçosa, que mais uma vez abrilhantam o nosso ERJ com a presença, com as experiências, as vivências que eles tanto agregam no diálogo, nas experiências com os jovens. Não é mesmo? André, Sabrina, bem-vindos. Espera aí um pouquinho. Você já conhece o André, a Sabrina, eu não. Eu estou conhecendo o André e a Sabrina agora, né? Mas foi intencional, foi para dar aquela leveza. Nossa, tudo aqui é intencional. A gente erra, mas fala que é intencional, pô. Ontem eu já conheci o André, ontem eu conheci, também tive o prazer de conhecer a Sabrina um pouquinho. Já sei que ela tem mãos que fazem mágica. Eu te falei. Ainda quero um local na agenda aí. Pode deixar. Pode deixar. Então, ontem a gente não teve muito bom, ontem foi meio corrido, hoje ainda mais corrida. Agora que a gente está parando para respirar, fala um pouquinho para a gente quem é o André, quem é a Sabrina, como chegaram na doutrina, no espiritismo. Primeiras damas. Ganhou ponto! Obrigado, vou anotar essa. Então, eu tô no movimento espírita desde muito nova. E lá em Patinga, no EMEI, eu vi as pessoas indo pro EMEI e ficava assim, cara, um dia eu quero ir no EMEI. Completei os 13 anos e fui pro EMEI. E fui um ano, fui no segundo ano. No final do segundo ano eu falei assim, eu quero ainda voltar na coordenação. E aí, lá no EMEI tinha uma biblioteca, a gente pegava livros, levava. Aí eu montei uma biblioteca no terceiro encontro e fui. Biblioteca, secretaria, coordenei a mocidade com 14 anos. E aí a gente se encontrou no EMEI, né? EMEI criando laços em sentido mais legal. A gente... Foi. Eu não tava muito ideia. E qual que foi? Estranho seria que ela falasse que desse ideia, né? Só pra você ver, ela também não vai falar, e ela aqui também não vai falar que Foi difícil. Mas a gente tem uma história interessante nesse sentido, porque eu sou de Belo Horizonte, né? De Patinga, e por incrível que pareça, eu nunca fui numa comédia. Verdade. Então, em Belo Horizonte tem os encontros de carnaval, de jovens e tal, mas a minha irmã, ela tinha um grande amigo, que era o Adonis, lá de Patinga, e aí ela foi para o EMEI, né? Através do Adonis, e falou assim, André, vamos comigo, tal, não sei o quê. E aí eu fui para o EMEI, e aí depois que eu fui a primeira vez para o EMEI, eu sempre continuei indo para o EMEI. Então, e aí é engraçado, porque eu frequentava uma cidade espírita em Belo Horizonte, né, participava de encontro em Belo Horizonte, né, lá na Casa Espírita Irmão Glaucus. Então, nosso encontro, às vezes, só o encontro da mocidade tinha 120, 130 jovens. Era uma cidade muito grande, assim, né? E eles achavam super estranho, porque eles falavam assim, André, você nunca participou de uma comédia? Eu falei, não, né? Eu estou aqui e tal, mas chegava nos encontros de carnaval, eu sempre ia para Ipatinga e fazia as atividades lá com eles, né? E aí foi o que eu costumo falar, né? A nossa família espiritual, a gente não sabe onde que a gente vai encontrar, né? Sim. Então, a forma como Ipatinga e o movimento me acolheu lá, né? Foi assim, como a gente costuma dizer, né? Foi um reencontro mesmo. Não vai achar que chegou lá e encontrou pessoas. Do nada, né? Não existe esse do nada, né? Encontrou pessoas, né? Então foi um reencontro de muitas pessoas, assim, que logo que eu comecei, eu lembro que logo no meu primeiro encontro, já me colocaram para fazer atividade como se eu tivesse, assim, vários momentos, várias experiências, vários envolvimentos com os eventos, assim, né? Para fazer parte da equipe. Estava integrado. Eu vou falar porque eu também fui laçado esse ano
o Alan, o Vitor me laçaram. Na hora que cheguei, eu falei, uai, tá tudo tão familiar, tá tudo tão natural. Você vai encontrando lugar, as pessoas vão falando com você, faz isso, faz aquilo, e vai parecendo tudo tão natural. E realmente a gente é intuído de uma forma que parece que a gente sempre viveu isso. E é realmente um reencontro mesmo. Encontro espírita é um reencontro de almas. Não tem como a gente questionar isso. Todo mundo que já foi em encontro sabe exatamente do que eu estou falando. Então, e isso, É um reencontro mesmo. e essa energia é tão bacana, eu falo porque os primeiros encontros, eu estou no movimento espírita desde 2016, e os primeiros encontros que eu participei foram o ERG, que tratou sobre o tema da família, o 23, aí 24, 25, 26. E esse ano eu fui ao EMEI pela primeira vez. Como a química, a alquimia das coisas, você vai reconectando com pessoas igual a Sabrina. Sabrina, eu falei com o Alan de uma situação pessoal que eu estava vivendo. Ele falou, vou te conectar com uma pessoa e tal. Vai lá, tá, vai lá, vai fazer oficina com a Sabrina. Foi. E é algo tão legal esses reencontros, essa leveza que EMEI, ERG traz para a gente. Embora eu não conhecesse vocês, mas lembro de vocês nos outros ERG, só não tinha tido essa conversa mais próxima ainda. Então, o quanto esses laços vão sendo estreitados. E eu falo de laço porque o Espiritismo nos traz muito essa questão, né, de transformar os nós em laços. Às vezes a gente tem alguma desavença do ontem para a gente remoldurar, reconfigurar isso, né? E esse espaço com a juventude, muitos hormônios, muitas dúvidas, medos, angústias, é muito saudável, não é isso? Vocês já trabalharam, já tem trabalhos com a juventude? Como que está sendo essa experiência de trabalhar com a juventude? Eu sempre trabalhei com juventude. Você falou a coordenadora de mocidade desde os 14. Então, assim, e é um ambiente que eu me sinto bem, me sinto acolhida. E depois da maternidade é uma mistura, né? Meio que mãe, meio que amiga. E eu gosto deles, né? De brincar, de chamar atenção, de dar o carinho, né? A gente vê, às vezes, eles têm ali aqueles momentos, assim, de choro, né? Que todo encontro tem um e outro que chora, que isso aqui. Não, vem cá. Gente mesmo. Aí a gente chora e vem cá, não, vamos conversar, é assim, você já fez isso, olha aquilo. Então, assim, e a gente lá em Viçosa também, a gente trabalhou um tempo, Sim, né? Porque lá em Viçosa tinha um encontro que chama Congeves. Que foi no Congeves que surgiu a terapia pelos filhos. Olha só. Porque a pessoa ia dar Tai Chi Chuan, e aí ela travou a coluna, aí as meninas, Sabrina, o que a gente vai fazer? Eu falei, gente, eu na minha área, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá fazer uma técnica de massagem, alguma coisa. Aí deu tão certo que os meninos que estavam de patinho, que estavam na Congeves, falaram assim, então vamos fazer no EMEI. Assim, cara, 4 dias, como é que eu vou fazer? É porque o encontro de Viçosa ele é mais curto. É só para ela semana, é sábado e domingo só. Igual era o ERG, né? Esse ano o ERG Vocês estão em Viçosa ou em Patinga? Os dois. A história. Sempre que lá vem. Tá todo mundo bem centrado. Localizar temporalmente as pessoas. Né? E geograficamente as pessoas. Eu sou de Belo Horizonte. Sim. Então eu vivi toda a minha infância, minha juventude em Belo Horizonte. Frequentava o Glacos, lá participava da mocidade, né? Fui coordenador da equipe de teatro, de música, coral, sempre envolvido com essa questão de arte. A Sabrina é de Patinga, então ela viveu, vamos dizer assim, esse movimento, né, de coordenar a mocidade em Ipatinga. Né? Depois que a gente se encontrou no EMEI, né, a gente acabou se relacionando fora do EMEI também. Né? E aí depois, quando a gente namorou, depois ficou noivo, casou, a gente foi para Belo Horizonte. Não, eu fui estudar em Belo Horizonte. Aí a gente morou um tempo lá, depois a gente foi para Ipatinga, morou um tempo em Ipatinga, e aí depois a gente foi para Viçosa. Resumindo, vocês foram difundindo energias, amizades, um pouco, cada hora a espiritualidade conduzia vocês para um canto. Aí a gente ficou em Belo Horizonte, depois foi para Patinga e agora foi para Viçosa. E é interessante porque esse movimento sempre foi permeado por pessoas envolvidas com o movimento espírita. Em que sentido? Vou dar um exemplo
claro, né? Quem propôs essa possibilidade da gente ir para Viçosa, ela não foi uma proposta de ir para Viçosa. Né? A gente tinha um amigo de Patinga que tinha mudado para Viçosa, que estudava na UFV, que era o Igor. E o Igor fazia um trabalho com as mocidades em Viçosa, e ele estava trabalhando uma peça do Francisco de Assis, né? E aí ele falou assim, André, você podia me ajudar com a trilha sonora, porque eu gosto de música, né? Quem me conhece nos encontros sabe que é uma área que eu tenho muita afinidade. E eu falei assim, não, beleza, eu vou ajudar vocês nisso. E aí, nesse processo, eu compus 3 músicas para a trilha sonora do espetáculo deles. E aí, em determinado momento, eu falei assim, eu vou ter que ir lá para ensinar eles a tocar, tal, né? E aí eu fui para Viçosa para ensinar eles a tocar. E aí depois, né, por essa própria questão de afinidade, né, quando eu fui para Viçosa eu também não conheci ninguém. E o grupo me acolheu muito bem, era o Transformar, o grupo de arte espírita. E aí eu comecei a ir para Viçosa todo sábado para ajudar eles no ensaio. Então eu ia para lá no sábado. Não, eu ia para o sábado. Calma, eu ia no sábado. Diferentes calma. Vamos pouco a pouco. Eu ia só no sábado. Aí o Igor falou assim, nossa, André, eu não tô achando justo você vir para cá, você tá pegando seu dinheiro, e é investimento, é gasto, tal. Se eu arrumar um lugar para você atender, porque eu sou psicólogo e arte-terapeuta, né? Sim. Ele virou e falou assim, se eu arrumar um lugar para você atender na sexta-feira, tem como você vir, aí você atende sexta-feira, ensaia com a gente no sábado e vai embora no domingo. Pra pelo menos assim, né? Você não... De alguma forma, dá uma diminuir, né? Aí eu falei assim, beleza. Achei a ideia super legal. Ele arrumou uma sala para me atender. E aí eu ia na quinta. Aí eu comecei a ir na quinta. E aí atendia na sexta para ensaiar com o ensaio. Só que aí o movimento foi acontecendo de tal forma, né? Que eu acho que esse movimento é da espiritualidade mesmo, né? Porque eu não conhecia ninguém em Viçosa. Assim, Zero assim, contato. eu quero ir para Viçosa, meu sonho. Eu conheço, não conheci ninguém. Conheci o Igor e o Transformar. Não conheci mais ninguém. E aí eu comecei, a minha agenda encheu na sexta, depois encheu na quinta, e ela foi começando a encher em Viçosa, né? E uma das pessoas que fazia parte do grupo, né, que era a Beth, o pai dela trabalhava na Univiçosa. E aí, um belo dia, ela falou assim, André, você podia ir lá, conhecer e tal, e lá tem um curso de psicologia, quem sabe você ajuda lá em alguma coisa, participa de alguma coisa lá. E aí, nesse movimento, tinha uma semana de psicologia na Univiçosa. Ela me apresentou o coordenador do grupo, do curso de psicologia, e ele falou assim, você podia dar uma oficina aqui de arte-terapia pra gente, já que você é arte-terapeuta. É uma área que está crescendo, na psicologia e tal, vai ser bacana para os alunos. Aí eu fui dar uma oficina lá. E aí, dessa oficina, depois surgiu a possibilidade de eu trabalhar na Univiçosa. Então, quando eu conto isso para as pessoas, elas acham muito estranho, porque eu não fui para Viçosa por questão de trabalho. Sim. Eu fui para Viçosa por causa da tarefa, do compromisso com a arte espírita. E aí é muito estranho, hoje em dia, quando eu estou lá também, você entrou na Viçosa, lá é só quem indica, tipo assim, você não conhecia ninguém aqui. Tem forças. E aí chegou um momento que eu comecei a falar assim, não sei. Eu assumi para as pessoas, assim, não sei, porque eu realmente não conheci ninguém aqui, eu não tinha nenhuma influência profissional aqui, as coisas simplesmente aconteceram, né? E aí hoje tem 11 anos, né? Que a gente já está em Viçosa. E o engraçado é que no primeiro ano eu não trabalhava na Univiçosa ainda. Sim. Eu ia lá nesse esquema do consultório, depois surgiu a Univiçosa, que me estabilizou lá. E aí foi interessante porque a gente continuou o trabalho que o Igor começou lá, do Grupo Transformar, que foi quando a gente montou o Paulo Estevam. Que aí eu compus de novo trilhas sonoras e tal. Só que aí, infelizmente, pós-pandemia, né, o grupo não voltou. Por 2 motivos. Primeiro, é da pandemia, né? E segundo, por uma característica própria de Viçosa também, que as pessoas formam, né? Sim. Então, Tem uma evasão. Porque o que acontece? Era um grupo estudante. Entrou a pandemia e a gente não pôde ensaiar. Sim. Quando voltou, acabou a pandemia, muitos já tinham formado e ido embora. Aí não houve uma renovação para continuar, né? Não conseguiu continuar, porque muitos que faziam parte do grupo tinham formado e tinham ido embora. E não teve
teve essa renovação, e quando o pessoal que foi chegando geralmente já ficava em casa, online. Mudou muito o perfil. Nossa, como se diz? Aí a gente vai vendo essa sua narrativa, André, que certamente é a da Sabrina, e o quão a gente entende o espiritismo explica esses movimentos, né, essas mudanças, que vocês poderiam perfeitamente falar, não vou não para Viçosa, vou fazer o quê em Viçosa? Não tenho contatos, não tenho referência. Ninguém quer ir para Viçosa para estudar. Aí, Que é não. uma pergunta muito frequente, tipo assim, você veio para estudar? Eu não. Não. Você veio para trabalhar? Não. Então, Tipo assim, o que você está fazendo aqui? Eu escutava isso demais. Eu escutava isso muito. E como você falou da arte, e é um ponto que conecta vocês dois, né? E é esse acolhimento a partir da arte. Eu já vivenciei, experienciei o trabalho dos dois. Me lembro do meu primeiro ERG em 23, como citei, a composição que o André participou. Eu saí daqui encantado. Eu falei, gente, como é que o pessoal em 2 dias consegue compor música? Eu já falei isso pro Enes várias vezes. Esse é o primeiro ERG dele. Falei, gente, o pessoal em 2 dias compõe música. Eu, se me der 6 meses, eu não componho uma linha, gente. E como a gente se permite que a espiritualidade se utilize da gente, a gente estava conversando até mais cedo, né, sobre... o André estava contando as experiências dele, de que algumas composições são conflitos, angústias íntimas dele, e outras ele é utilizado como instrumento. Vocês querem falar um pouco das experiências suas, Sabrina, André? Quer acrescentar algo sobre? Então, que realmente o Vitor sempre fica, já falou várias vezes, você tem que conhecer, você vai ver coisas, falou da música que sempre é usada, Sim, é um instrumento. Esse processo de criação então, e faz muito conexão com o tema que a gente está trabalhando, que é essa energia de criação, né? E energia de criação, e vamos só relembrar aqui os nossos amigos ouvintes, o tema do ERG deste ano, juventude, sexualidade e espiritismo. Sexualidade a gente já conversou aqui, os jovens já amadureceram um pouco e queria ouvir vocês das experiências nas rodas de conversa, nas oficinas, sobre essa desconstrução, reconstruir a sexualidade como uma força do ser, força da criação. Vocês dois que estão aí na arte, que é um movimento muito concreto, quando bem sublimado, quando bem direcionado, essa energia de criação, de cocriação. Vocês podem trazer aí para a gente as experiências suas, enfim. E aí? André. Eu, na arte, eu gosto mais dos bastidores. Sim. Então, assim, ele não falou de Belo Horizonte, mas ele também apresentou Maria de Magdala, Ave Cristo. Então, assim, é um espetáculo. Você falou de Paulo Estevão. Aí eu fiquei muito curioso. Paulo É Estevão. legal porque, assim, esse movimento com a arte espírita, ele acabou ganhando proporções muito diferentes na minha vida, assim, e de experiências que, assim como a minha ida para Viçosa, elas não tinham muita explicação, não, elas iam fluindo, assim, né? Então a Sabrina lembrou aqui do Ave Cristo. O Ave Cristo foi uma peça que a gente ensaiou, né? Não tem muita explicação. Exatamente. Elas são lindas. Foi mais ou menos uns 2 anos de ensaio, né? Nesses 2 anos de ensaio, tinha um ator profissional, que é espírita, e que ensaiou a gente, né? E a gente teve a felicidade, não sei nem se eu diria que é felicidade, porque eu acho que eu não tenho outro nome para colocar, né? A gente apresentou no SESI Minas, então não sei se vocês conhecem Belo Horizonte, né? SESI Minas é um teatro grande, né? Com quase 1.000. Um dos teatros de referência de Belo Horizonte. De referência de Belo Horizonte. E eu lembro que a gente iria fazer 3 apresentações. Isso do Ave Cristo? Do Ave Cristo, sexta, sábado e domingo. E aí teve tanta venda, né? Que a gente fez 9 apresentações em vez de 3. Então a gente apresentou 3 finais de semana seguidos, né? Sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. E no último dia tinha gente sentada nos corredores. Não era possível, né? Era possível. Gente, e olha o alcance que isso, Era quantos possível, corações chegaram. Era muito legal,
porque assim, depois a gente teve uma reunião mediúnica com a espiritualidade e eles falaram assim, olha, pega o número de pessoas que foram encarnadas e multiplica isso pelo menos por uns 10 ou 20, para vocês terem uma noção de quantas pessoas assistiram. Então eles falaram assim que tinham grupos de espíritos que eram levados para o teatro, mas que também foram montados telões no plano espiritual para passar a peça, né? E aí a gente começa a ver a proporção que a gente não tem noção. A gente às vezes Entendeu? restringe aos nossos olhos materiais, então, carnais. E aí a gente já achava que era um... E foi interessante porque a gente já achava o máximo... No nosso plano já nosso plano, a gente achava o máximo preenchido do teatro. Sim. Quando vem a espiritualidade e fala isso, a gente fala assim, nossa, fizemos algo além do que a gente imagina. E por que eu estou trazendo isso? Para exemplificar algo que eu acho que é muito rico dentro dos encontros, né? Quando você trouxe assim, faz música e tal, porque não é uma coisa que é produzida aqui, né? Então, esse trabalho no plano espiritual, as equipes que estão trabalhando com a arte, com a música, com a dança, com as energias, né? Eles estão o tempo todo. Então, o que a gente precisa muitas vezes no encontro é ser aquele canal para receber várias coisas que já estão organizadas, já estão estruturadas, né? E que se a gente for pensar assim, de uma maneira um pouco mais profunda, a gente não tem a mesma noção. Posso te A gente não tem a interromper? mínima noção. Então, você pega uma música que é feita no encontro, a gente não tem noção da dimensão dela. Porque a gente é uma música que, às vezes, é feita em parceria com o plano espiritual. Às vezes, nós, jovens espíritos, somos levados no plano espiritual, compomos essa música lá. Quando a gente volta para o corpo físico, a gente só tem que lembrar do que a gente fez lá. Não é uma coisa só que a gente faz aqui. É uma coisa que a gente está construindo, né, ao longo, às vezes, de meses. Então, quando a gente vem cá, ou quando a gente vem para o encontro, a gente materializa alguma coisa, né? Mas já que a gente muitas vezes não lembra, por exemplo, eu costumo falar com as pessoas, eu tenho uma definição interessante sobre a minha faculdade mediúnica, que eu falo que eu sou uma pedra intuitiva. Gostei. Por que eu acho que eu sou uma pedra intuitiva? Eu não arrepio, eu não vejo, eu não escuto, do tipo assim, não, fiquei todo arrepiado. Não tenho essas sensações. Mas eu sou muito intuitivo, né? Então eu costumo falar que eu sou uma pedra intuitiva porque fisicamente eu não sinto. Igual eu falo assim, nossa, estou vendo fulano, nossa, estou todo arrepiado. Eu não sinto isso. Mas eu tenho essa capacidade, às vezes, de pegar a ideia, de conseguir materializar essa ideia, né? E aí é interessante porque ela sempre transcende qualquer coisa que a gente imagina. A gente não tem noção de onde isso vai. Isso que de onde você está isso falando alcança. é tão bonito, André, tão bonito, que eu fui me lembrando aqui, os ouvintes, ou talvez alguém de vocês se recordarem, mas se eu não estiver equivocado, a introdução de Ave Cristo, Emmanuel fala para a gente, a ideia divina requisita braços humanos. Aí você foi falando Ave Cristo da peça, eu falei, meu Deus, é essa pedra aí que você falou, pedra intuitiva, é a gente se permitir ser ferramenta, porque, e é o que a gente fala muito para os jovens, e fica aqui essa mensagem de reforço, que é a gente buscar conectar, estando aqui dentro, vamos aproveitar que estamos desligados dos celulares e conectar o máximo possível com as vibrações que estão aqui apostos para que a gente seja esses braços na terra da ideia divina, para que a gente seja esses instrumentos para trazer essa ferramenta, ter a intuição, abrir o espaço para ser essa ferramenta, ser produtivo nesse plano material, e também como isso foi o plano espiritual, que a gente não tem dimensão. A gente não tem Não, a gente não tem noção. Igual, por exemplo, muitas vezes a gente compõe essas músicas em encontro. A gente costuma falar que compõe porque tem que colocar o nome lá, né, gente? Mas, às vezes, a gente tem notícias lá em Ipatinga, né? A gente teve algumas reuniões mediúnicas também, onde eles falaram quem que eram parceiros, né, no plano espiritual, né? E muitos desses parceiros são pessoas conhecidas na Terra, mas que não podem, por exemplo, falar assim, a música de fulano de ciclano, né? E que adotam também até outros E aí eles nomes. adotam outros nomes, eles adotam outros pseudônimos, mas é interessante porque a gente vê que é um apoio muito grande, né?
realmente de espíritos ligados afetivamente, emocionalmente com a arte, mas também espíritos que realmente têm propriedade disso. Sim. Então, muitas vezes, esses espíritos que nos intuem realmente são músicos, são atores, são dramaturgos, são dançarinos, né? Então, são realmente espíritos que eles vêm nos acolher, né? Nessa, às vezes, nossa fragilidade ou na nossa boa vontade, né? Porque a gente não é ator, a gente não é cantor, a gente não é compositor, a gente não é dançarino. E aí é interessante, exatamente. E aí é legal porque nesse momento a gente experimenta, às vezes, um lado que às vezes nem a gente acredita que tem, né? Então, quando as pessoas falam assim, nossa, as suas composições, eu fico até meio assim, porque várias delas eu percebo que não são minhas, né? Mas depois tem que levar o crédito. mas aí depois eu fui entendendo a necessidade de tem que ter o nome de alguém, né? E aí nisso é fundamental a gente pensar que uma vez que a gente percebe que a gente está sendo instrumento, para a gente não cair na armadilha da vaidade. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, né? Para entender que muitas coisas passam por você, mas não são suas, né? Que se materialmente você tem que colocar um nome, ok, vou ter que ter alguém para colocar lá, né? Mas é entender que realmente o trabalho é sempre muito maior. Mas a Sabrina falou dos bastidores, mas os bastidores também são extremamente importantes, Sabrina, porque se não fossem os bastidores também, a organização lá da frente não, como se diz? Sim, eu não gosto, nunca gostei, né, André? Não. De aparecer, assim, de estar na frente. Eu sempre gostei muito desses bastidores. Então, e no Ave Cristo a gente ainda namorava à distância, né? Foram alguns anos, né? 4 anos à distância. A Vale do Doce sabe bem disso. Trem, Vitória. Nossa, chegava lá purpurinado. Aquela época que o vagão tinha aquela abertura, Exatamente. fumar. Você chegava lá, você estava brilhando. E aí, no Ave Cristo, eu cheguei na reta final e ajudei mais ali na preparação. No final de semana a gente ia sexta-feira, tinha que chegar 3 horas da tarde, né? Tinha que E chegar era 3 horas preparar da tarde. cabelo, e preparar maquiagem, tudo aquilo. Em Viçosa, eu já tomei um pouco mais à frente de organizar, às vezes correr atrás de patrocínio e confeccionar ingresso, essas coisas. Tanto que Paulo Estevão, eu estava há um mês de ganhar a Estela. Eu estava barrigudona e Valentina, que é a mais velha, ela entrou numa das cenas finais, final, ela entra toda bonitinha, porque a gente ia para os ensaios. Eu ia buscar a André e eu levava a Valentina junto. E aí a gente assistia. E aí eu ia vendo algumas coisas, pontuando, e aí a gente conversava, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo, tem que olhar tecido, tem que olhar figurino e não sei o quê. E Valentina, naquele meio, ela falou assim, eu também quero. Que legal. Olha a influência do bem. E ela... E hoje ela está no teatro. Hoje ela está no teatro, lá em Viçosa. Aqui é o Não, Valentina tem 12 anos. Ela não veio ainda. Que é 13, né? Então a gente... Mas já a arte está lá, mas de alguma forma, dialogando com ela. Não tem jeito, não. Que bacana, assim. A arte criando no bem, pelo bem e para o bem. Exatamente. Esse relato seu é muito inspirador. E é legal, assim, Enes, Sabrina e André, essas experiências suas, porque a história mostra essas movimentações, cada hora vocês levando, trocando em um determinado local, sempre presididos pela espiritualidade superior, conduzindo os nossos destinos, mas vocês vibram também nos encontros. A gente vê a energia que vocês passam para os jovens, passam para a gente. Isso é muito legal, porque outrora, Sabrina começou com 13 anos lá, contou para a gente agora há pouco, era ela ali. Agora eu vou passar de uma outra forma, no processo de continuidade, né? De construção, reconstrução. Em todos. Você tá caladinho. Porque aqui está sendo um momento tão especial para mim que veio cair um presente, porque cada conversa que eu estou tendo aqui está sendo tão enriquecedor para mim.
E em todas as conversas tem esse ponto que, no primeiro momento, eu recebi, entendi, tive a gratidão de entender, tive o conhecimento que me foi passado, e agora estou tendo a oportunidade de proporcionar isso para outras pessoas. Com o Alan, a primeira conversa que foi com o Alan passou sobre isso, falou que o sentimento de gratificação, às vezes a gente não conseguiu ter o sentimento de estar aqui, a gente não conseguiu nem nomear ele precisamente, porque é um sentimento ímpar. E aí ele falando que o sentimento dele de estar aqui, receber, poder passar para frente tudo que recebeu, o Rodrigo também, a acolhida dele, que passar esses ensinamentos, ter essa virtude, olhar no olho de cada um, é um sentimento que tem que vocês também. Que vocês começaram a falar, vocês sabem começar a falar. Nossa, é gostoso, é emocionante a gente caminhar e chegar num ponto e falar assim, agora vem cá, né? Vem cá que agora você vai caminhar do meu lado para daqui a pouco eu poder ficar no bastidor te apoiando e você levar o trabalho adiante. Isso é muito legal. E eu vejo isso muito lá em Patinga, né? Os meninos, ontem mesmo, a gente conversando com o Rodrigo. Ah, mas você vai ter que vir para fazer isso. Eu falei assim, gente, tudo tem que ver, questão de agenda. Mas é gostoso você ver esse trabalho crescendo e tendo a sua continuidade. E trocar também, né? Ah, porque, né, assim, falar em idade. O EMEI fez 40 anos, né? E assim, O EMEI é 40 já. o EMEI é 40. Eu restringo meu título a jovem, eu sou jovem. E é engraçado a gente pegar e sentar com os meninos e eles assim, a gente fala assim, não, porque na nossa época a gente fazia assim. E hoje eles fazem assim, e eles olharem e falam assim, não, mas isso aqui a gente podia retomar, que dava certo. É toda hora também Uma uma troca. Eu acho que tem um elemento que é interessante quando a gente trabalha com públicos distintos de nós, mas principalmente quando a gente é um pouco mais velho que eles, ou a gente já passou por isso, que inevitavelmente a gente volta na nossa história. Então a gente, inevitavelmente, a gente fala assim, na minha época era assim, na minha época era assado. Algumas coisas dá para ser, algumas coisas dá para falar assim, não dá para ser daquele jeito não, mas dá para a gente aproveitar aquela ideia, né? E uma coisa que hoje eu percebo que é interessante, assim, para a juventude, hoje muito tecnológica, né? Muito ligada a essas coisas, né? Ela retomar um pouco dessa naturalidade, assim, que às vezes ela não vivenciou, porque ela já nasceu numa era tecnológica, né? Então, quando a gente brinca do EMEI, né, que fez 40 anos, a gente falou assim, então, a gente esfriava suco colocando a vasilha no rio. E aí o rio ia, né? E assim que a gente gelava suco. Mas como assim gelava suco no rio? Né? Então, é falar assim, gente, tem muita história por trás, tem muitas coisas no bastidor que pode trazer até uma luz para as pessoas, no sentido assim, tem coisas que dá para a gente aproveitar, a gente não precisa ficar, por exemplo, refém da tecnologia, a gente vai usar ela igual a gente está usando agora, mas a gente tem outras formas, ainda tem o boca a boca que funciona, né? Tem aquele negócio de falar assim, nossa, foi muito legal, né? E gerar uma curiosidade, assim, da participação, porque eu lembro de uma coisa que eu sempre escutava no e-mail, e eu escuto muito nos encontros, eu acho que vocês devem compartilhar com isso também, né? As pessoas sempre saem do encontro assim, não, foi o melhor encontro. Aí chega no outro ano, foi o melhor encontro. Aí depois chega no outro ano, mas esse não tem. Por quê? Porque a cada momento e cada encontro, ele é o melhor naquele momento que a gente está, né? Então, às vezes, a gente que já tem experiência, poder compartilhar isso com alguém que está vivendo esse momento do encontro, é muito legal. Porque ao mesmo tempo que a gente revisita, a gente consegue acolher experiências que também nos ensinam coisas, né? Que também aprimoram. A gente diz, olha, gente, a cidade hoje ela pensa de outra forma. Olha, eles estão vendo isso de uma outra forma.
eu pensava desse jeito, e aí é interessante porque às vezes a gente ainda ou está na nossa infância espiritual. Então, às vezes, conversar com eles, mesmo que eles sejam jovens, eles trazem algumas coisas e falam assim, olha, gente, eu na minha juventude não pensava isso, não. Na minha juventude eu também não pensava isso, não. Né? E aí a gente vai ressignificando, assim, e acaba sendo uma grande troca. E aí, Sabrina, eu queria até, quando ele falou essa questão de passar e de outras pessoas, né? Você relatar o que você conversou comigo ontem. O quê? Quando teve uma oficina. Que os meninos foram dar oficina agora, porque antes você que dava oficina. Aí por quê? Porque ela sempre coordenou, ela começou ela. Eu comecei. Nesse ERG agora, ela está dividindo a oficina com mais 2 pessoas. E depois o objetivo é ela sair para essas 2 pessoas ficarem. E ela estava compartilhando comigo ontem essa experiência. Aí eu ia falar para você falar. Assim, e realmente, assim, porque de práticas integrativas. Porque lá no e-mail ela tem o nome de fluidoterapia. Terapia sobre os fluidos. Terapia dos fluidos. Aqui tinha de fluidoterapia e esse ano tá de práticas integrativas. E eu, assim, eu gosto de fazer. Mas eu já cheguei num ponto que eu falei assim, gente, eu já cansei, né? Assim, tem que ter uma novidade. Mas acaba, por que você cansa? Porque você chega no encontro, são as mesmas pessoas. Eles são espertos a tal ponto de ir lá fazer inscrição primeiro para marcar. Não deixa pro coleguinha. E esse ano, a gente, né, o Alan me convidou e aí ele tinha chamado a Luísa, né? E ia ser Raíssa, mas por alguma coisa a Raíssa não pôde. Aí nós chamamos o Pedro. O Pedro já fez curso de massagem, mas ele não trabalha na área. E Luísa parece que é uma servidora pública, mas ela trabalha nessa área de yoga, meditação. Então está sendo uma experiência maravilhosa dividir com ele. Tanto que ontem, né? Ontem eu estava vendo a Luísa dar a oficina e ela acabou assim, nós olhamos assim, eu falei, cara. Aí ela disse assim, vou fazer uma meditação. Aí todo mundo deitou e tudo bonitinho. Ela começou a meditação e eu estava lá, né, plena, só observando. Aí fecho o olho e observo. Ai, Senhor Jesus, não faz isso não, porque a pessoa não tem esse controle assim. Mas vamos lá. Aí fechei o olho e, gente, foi uma coisa surreal. Surreal. Era uma energia assim que envolvia toda a sala e eu fui percebendo o tratamento acontecer. Até arrepio de novo. Até arrepio todinha. Ela não é pedra. Desculpa, mas não. Eu sou uma pedra intuitiva, ela é uma planta intuitiva, porque ela tem a sensibilidade. E aí eu fui percebendo esse trabalho acontecendo, né, com cada um dos jovens ali, a condução. E Luísa, que estava conduzindo a meditação, eu também percebi o tanto que ela estava sendo intuída e amparada. E aí no final, hoje, eu conversei com os meninos. Aí veio o Pedro também, fez um outro momento, e hoje eu conversei com eles, né? E falei assim, olha, por isso que quando tem essa sala, eu prefiro que ela não seja utilizada para outros fins, porque é uma sala de tratamento. Eu já tive relatos, né, de que espíritos ligados, né, a essa área de tratamento, que utiliza da energia, seja da natureza, a energia que for, usa para tratar quem quer que esteja ali na sala. Tanto que é uma sala que, assim, todo mundo dá um jeitinho de... Todo mundo quer ir lá. Vocês estão ouvindo marketing. Eu ainda não tive a oportunidade de propaganda. E eu pedi a Sabrina para falar isso exatamente porque eu acho que é um exemplo muito claro dessa troca. Sim. Então a Sabrina já está nessa oficina há um tempão, mas aí chega uma pessoa nova, com duas visões diferentes, mais jovens do que a gente, e a gente aprende com eles então. Então acho que essa troca ela é muito rica. É muito rica. Uma renovação. Assim. E esse seu relato, Sabrina, pelo menos para mim, me tocou muito de você se permitir esse momento de retirar, porque talvez teria muito no movimento egóico,
egocentrista, fala, não, sou eu que conduzo. Você se permitiu retirar e observou o movimento do tratamento ali, que é algo fantástico. É muito legal. Um dos vários objetivos de um encontro como esse é justamente isso, o tratamento também. Sim. Nós que vivemos numa sociedade tão adoecida por várias questões, a gente estar num encontro desse tão rico e desse seu relato aí, você se retirou, uma outra pessoa está conduzindo e você percebeu essa energia fluídica ali, né? Campo E é vibracional. o que o André falou, né? Você se colocar ali como também aprendiz, porque você não é conhecedor de tudo, né? Então, assim, a meditação, a yoga, o que o Pedro trouxe também sobre um pouco de reflexologia. Então, isso tudo, assim, você fala assim, cara, olha, isso eu posso fazer. É uma conexão, É né? uma Corpo, conexão. mente e espírito. Não dá para desconectar as coisas. E nada acontece por acaso, né, gente? Inclusive, esse seu relato, muito feliz aqui pra gente. Nada a vem do nada. história que vocês trouxeram aqui pra gente, de nossa, que história, né? E aí, assim, Ele é muito pensativo. E já que a gente fala, conheço, e já que nada vem do nada, né? Aí eu vou confidenciar uma outra coisa, tá? A gente não ia gravar isso, tá? A gente foi pra fora, e aí teve alguém que virou e falou assim, não, vamos só lá conhecer a sala. Vamos lá conhecer a sala. E esse vamos lá conhecer a sala deu esse momento aqui tão bacana, tão descontraído. E esse bate-papo, ele serve não só para nós que estamos aqui encarnados e desencarnados, mas para todos aqueles amigos da posteridade que vão nos ouvir, para ver como um encontro, um momento como esse, é engrandecedor estar aqui. A gente sai com energia. O físico pode até sair cansado, porventura, que a gente se submete a algumas condições também de não dormir tão bem, igual ontem à noite, por exemplo, um som ensurdecedor, 11 horas da noite, mas enfim. Mas é tão gostoso que você renova a energia. Eu estava pensando, porque eu tive muitas conversas antes do encontro, quando eu recebi o convite. Estava muito pensativo, até pensei em não vir. E o Alan falou, não, você vai dar certo. O Vitor falou, aproveita cada minuto, cada instante que vai ser para você. Falei com ele se jogar. Para me jogar, para aproveitar que esse encontro ia ser enriquecedor em todos os sentidos. Sim. E todo mundo acertou. Tá certo. E cada oportunidade de estar aqui com pessoas diferentes, com pessoas novas que eu estou conhecendo, que estão passando um pouco da sua experiência, está sendo esse sentimento de completar, às vezes, algo que a gente não sabia que estava faltando. E esse é realmente o grande movimento dos encontros, né? Isso. Eu não sei vocês, mas assim, lá no EMEI, né? Até aqui também. A gente trabalha, a gente não sente o Cansado. Não cansa. né? Não cansa. Lá no EMEI a gente às vezes ia dormir, assim. Depois a gente Isso podia é outra história. A gente tem que marcar um outro, que o André tem muitas histórias aí. Eu tenho muitas, porque eu sou de uma época do EMEI onde a segurança era feita por nós. Então a gente tinha um esquema de labuta. Sim. Né? Onda. De rondar e ficar mas de essa madrugada, labuta- né? Só que o que acontece? Essa labuta era um lugar de muitas histórias, Criativo. né? Onde a gente ficava conversando e tal, mas era um lugar muito produtivo, porque todo mundo estava dormindo, era um silêncio, né? Então a gente escrevia, a gente compunha, a gente montava dinâmica, a gente montava as coisas mais engraçadas. Na natureza, E era muito legal, assim, né? Músicas, ideias de integrações, de atividades, elas surgiram muitas vezes nessas madrugadas. E era muito interessante porque a gente ficava na labuta, né? E parecia que no outro dia a gente não tinha ficado, assim. Parecia que era normal, assim, como se nada tivesse acontecido. Exatamente por causa dessa troca energética também, fluídica pra gente. Ontem eu cheguei você volta umas 7 horas, né? Eu fui sentir o cansaço mesmo depois que, na hora que fala, o pessoal vai tomar banho, aí todo mundo para lá, as costas, a juventude pegou, aí sentia a juventude acumular.
Aí falei assim, Vitor, vou ter que ir para casa para descansar, senão amanhã eu não aguento. Aí eu fui para casa para descansar, mas fui pensando já em voltar. Você ia falar alguma coisa quando ele estava falando da labuta? Eu acho que você tinha algum. De falar de. Tem muitas histórias. Muitas histórias. Nossa, porque Dá assim, para fazer um podcast só de dá pra fazer. labutas. Porque assim, o EMEI, ele foi até o 9º, ele foi em sítio. Aí, a partir do 10º, é que ele foi para a escola. Porque foi aumentando o número de jovens, então ele foi para a escola. E aí, nessas labutas, é que assim, e aí as amizades se Inventávamos coisas, fortaleciam. amizades. E aí, Às vezes vão para um relatos mais próximos, né? Dessa pessoa mais sólida que está ali na labuta e tal. não, brincadeiras surgiram na labuta, vídeos Vídeos. explicativos. Então, vê que eles estão Bom. deixando uma curiosidade intencional, né? E olha que a gente não tinha tanta tecnologia assim, né? Como Para a gente ver, jovens, é possível viver muito e com qualidade sem tecnologia. Vários filmes lá feitos assim, de maneira muito artesanal, muito. mas são clássicos na história do EMEI, realmente. E aí já fica o convite para o e-mail, né? Fica o convite. Fica o né? convite para o EMEI. Bem, Carnaval 2027. E também ficam os convites e para os demais eventos, né? Que a gente vai ter o evento em Caratinga, o evento em Itapira. Só não vou saber precisar as datas agora, mas para a gente se movimentar, se conectando. Pra se gente. conectando. E o engraçado da gente estar no encontro é isso. Né? A menina de Caratinga já procurou, o pessoal de Itabira já nos procurou. E assim, E aí vai trocando, vai criando. E é legal. Sem mudar, tá? Se mudar. Vamos ficar lá de só. Ó, deixa eu falar um Sem negócio. mudar, tá? Um papo reto aqui agora. Viçosa tem um negócio, uma preciosidade lá, que eu pelo menos aprecio muito. Vocês já entenderam onde eu estou querendo chegar. Entenderam? Tô tem menino. 5 tipos agora, tá? 5 tipos. Nossa senhora. Só para facilitar a nossa vida, né? Só para facilitar a vida. Quem está escutando ficou curioso, depois vai procurar saber. Gente, nós queremos agradecer de todo o coração o Café do ERG 2026. Agradeço a André, Sabrina, muitíssimo obrigado por proporcionar esse espaço com a gente, esse diálogo tão fraterno, tão leve, descontraído. O Enes está muito pensativo. Ele tá. Cada conversa aqui, a gente vai se conhecendo as pessoas. Tivemos uma breve conversa ontem, mas hoje a gente aprofundou. Que bom a espiritualidade ter nos guiado nessa conversa. Tranquila, como está sendo o encontro. Eu só peço que vocês deixem uma mensagem para quem estiver ouvindo, o que vocês sentirem, O que vier aí no coração. E agradecer mais uma vez. Mesmo no coração da pedra, que é a pedra que tem. Obrigada. Então fala primeiro, depois eu Eu falo para aproveitar esses momentos de encontro. A juventude, ela passa e são nesses encontros, são nestes momentos que a gente encontra os verdadeiros amigos, isso eu posso falar, porque os meus amigos de verdade são aqueles que eu fiz lá no EMEI e a gente permanece até hoje. E que vão nos acolher, que vão estar com a gente nas dificuldades, vão estar com a gente nas alegrias e nas conquistas. Então, não percam as oportunidades que apareçam na vida. eu acho que eu diria para todos, para a gente também, que ainda é jovem, né? Da gente aproveitar as oportunidades e não temer. Né? Tem uma música lá de Patinga, né? Que fala da juventude, do caminhar da juventude. Fica aí um spoiler para quem quiser depois procurar essa música, do caminhar da juventude, que fala exatamente desse movimento de que vão ter desafios, mas Jesus está do nosso lado, a espiritualidade está do nosso lado. E da mesma forma que eu trouxe uma história ali de que a espiritualidade me conduziu, ela conduz todo mundo. Ela vai conduzir, mas você tem que se permitir também se deixar conduzir por ela. Acho que seria isso.
É isso, a gente se colocar na postura de canais Aham. abertos, né? Sintonizar. Senhor, o que queres que eu faça? Exato. É isso. Não, e você lembrou de Paulo, eu estava justamente lembrando de Paulo, numa reflexão. A construção de Paulo, um dos vários ângulos, foram as amizades. O que seria de Paulo se não fosse todos aqueles amigos Sim. a acolher, depois de cada deserto agreste que ele passou, e acolher, amparar um ambiente, um movimento igual a esse. E nesses momentos que vão reforçando as amizades. Brincando com só de amizade com o Vitor, tem jovem aqui que não tem o nosso tempo de amizade. Nossa, Não, hoje nós temos aqui no ERJ os filhos dos nossos amigos de EMEI, que a gente viu, né, desde o ventre. Então, aí. Se a gente pensar que a Valentina, ano que vem, teoricamente, já vai estar no... E é isso, nesses momentos de alegria que a gente vai reforçando esses laços. Exatamente. granjear de amigos do mestre. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado de todo o coração. Jesus nos inspire a todos na jornada. Parabéns. Eu agradeço também. Tudo de bom.